a gente começa, para encontrar a junção safeno-femoral, eu posso insonar a safena aqui no segmento proximal de coxa. Então, a safena magna ela vai estar justamente localizada no compartimento safênico. Como que eu sei que é a safena magna? É que justamente ela vai estar nesse compartimento, que é esse compartimento formado pela fáscia superficial, que é essa estrutura mais hiperecogênica, essa faixa que está aqui, superficial, e é essa fáscia muscular profunda, tá? Então, a safena vai estar nesse segmento que muitas vezes é caracterizado como o olho egípcio, tá? Então, ela vai estar posicionada nesse compartimento safênico e aí eu sei que é a veia safena magna, tá certo? Então, eu vou fazendo uma varredura em direção à cabeça, em direção à região inguinal, para eu procurar a junção safeno-femoral. Aqui eu já começo a observar a presença de outras tributárias que vão tributar na safena magna e ela vai chegar até a veia femoral, que a gente vê aqui na região inguinal. A veia femoral ela é mais medial, então ela vai estar à direita da imagem do ultrassom na tela, como vocês estão vendo. Aqui mais lateral a gente vai ter a artéria femoral. E aí a safena magna está chegando aqui e ela já vai tributar na veia femoral comum. Já tributou, tá? Então a gente viu a chegada aqui da veia safena magna na veia femoral. Para eu fazer a medida da junção safeno-femoral, eu faço um movimento para obliquar e posicionar a região cefálica. Sempre a cefálica do ultrassom vai ser à esquerda do meu ultrassom, tá? Então, todas as imagens que estão à esquerda da tela são imagens que vão estar mais superior. E as imagens que estão à direita da tela são as imagens mais inferiores. É essa a referência que eu tenho que ter com o transdutor na hora de posicionar. Esse é o protocolo padrão. Então, eu posiciono a junção safeno-femoral para poder fazer a medida da junção. Então, aqui a gente consegue observar justamente a veia femoral, certo? E aqui a veia safena chegando na veia femoral. Então, como a gente vai fazer a medida da junção safeno-femoral, a gente faz a posição, a insonação através do ultrassom, agora em posição longitudinal, e a gente identifica a região onde a junção vai estar paralela à parede anterior e à parede posterior da safena, e a gente faz essa medida, evitando regiões de dilatação, evitando regiões de dilatação e sem fazer também muito próximo da femoral, que não é correto, senão ela vai ficar com um diâmetro muito grande se a gente fizer nesse segmento aqui. Então, nesse segmento não está certo para fazer. O ideal é a gente fazer justamente aonde a veia vai estar mais paralela, que são as paredes anterior e posterior, que a gente consegue observar nessa imagem. Então, aí eu já fiz a medida da junção safeno-femoral, é a primeira medida que a gente vai fazer na hora de fazer esse exame, e agora eu preciso testar o refluxo, tá? Como que eu posso testar o refluxo nas manobras nessa região? Então, eu mais uma vez vejo aqui, ó, a presença da junção safeno-femoral. Aqui a gente consegue até ver com o cursor, mostrando para vocês, essa é a veia epigástrica. Então, a veia epigástrica chegando justamente aqui na safena, bem antes dela tributar na veia femoral. Aí, para testar o refluxo, o que a gente faz? Vai fazer um mapeamento em cores. Eu preciso ajustar o meu box na direção que eu quero avaliar. E aí, a gente vai fazer a análise se tem refluxo ou não. Eu já posso fazer essa análise de refluxo tanto pelo mapeamento em cores, que a gente já consegue identificar se tem algo sugestivo de refluxo, mas depois, para eu confirmar esse refluxo, eu preciso fazer uma análise espectral. Então, essa avaliação do refluxo na junção safeno-femoral, ela pode ser feita de duas formas. Ou eu posso pedir para a paciente realizar uma manobra de Valsalva, ou eu posso fazer uma manobra de compressão e descompressão distal aqui na região da panturrilha, na hora que eu for analisar o fluxo, tá? Então, eu vou fazer a manobra de compressão e descompressão distal da panturrilha para a gente avaliar se na junção eu tenho a presença de refluxo ou não. Então, aqui a gente consegue identificar justamente que é sugestivo de que não tem refluxo. Por quê? A gente colocou o protocolo do exame para a cor azul significar que é o fluxo venoso indo em direção ao coração. Então, o fluxo está indo na direção que a gente precisa, que é indo em direção para cima e não para baixo, que é quando, pela padronização, ele estaria na cor vermelha, tá? Mas para a gente confirmar, além
No mapeamento em cores, a gente associa a análise espectral. Então, eu coloco aqui o cursor, a amostra, bem no centro, na junção safeno-femoral, e aí a gente faz a avaliação justamente através da compressão e descompressão distal. Aqui eu consigo ver que só tem um sentido do fluxo, o fluxo só está subindo. Se a gente fosse observar a presença de refluxo, a gente ia ver uma onda aqui no modo espectral, em outra direção, e uma onda contínua, que é dessa onda a gente ia fazer a medida do tempo desse refluxo para saber se ele era significativo ou não. Então, para as veias superficiais, como vocês viram na aula teórica, as veias superficiais vão ser consideradas com refluxo significativo se esse tempo for acima de 0,5 segundos, tá? Quando que vai ser significativo nas veias profundas? Quando for maior que 1 segundo. E pelo livro da doutora Fanilda, as veias perfurantes vão ter um refluxo significativo se for acima de 0,35, tá? Que é diferente do livro do Brito, que ele considera 0,5, assim como as veias superficiais.